Boa tarde você da Rádio Engazeira que acompanhava o programa Cidadania Ativa e que passa agora a acompanhar o quadro Cidadania do Amanhã, o podcast Cidadania do Amanhã. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui. Nós que já comemoramos, quem acompanha a gente nas nossas redes sociais, passamos de 100 episódios. Então esse marco que é um marco seu, que acompanha na Rádio Engazeira AM, é um marco de vocês que acompanham aqui também nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. É de grande valia que esse podcast já vem há mais de 2 anos atuando aqui em toda a região do Vale do Itaim e trazendo informação, trazendo pessoas relevantes, trazendo histórias relevantes que tem a agregar bastante na vida da população de todo o Vale do Itaim. Agradecer a nossos patrocinadores, aplicativo Pede Aí, ao grupo da Madeireira, ao grupo Max Speed, a Disfarm Saúde, nossa amiga Deliane, grande abraço, a Impulso Company, JL Solar, todos os patrocinadores que ficam aqui e que auxiliam a esse projeto sempre acontecer e sempre estar bem-vindo. A gente sabe que a educação é um campo muito importante que a gente já vem tratando de diversas formas aqui no nosso podcast e que é debatido a nível estadual, a nível municipal, a nível federal, de forma grande. A gente sabe que algumas cidades aqui do Vale do Itaim têm obtido resultados muito bons com a utilização de algumas ferramentas disponibilizadas, algumas implementações de algumas políticas públicas e que algumas outras cidades vêm fraquejando um pouco nessa questão da educação. E para isso a gente hoje vai ter a participação da professora Nailene para a gente debater um pouquinho sobre a educação, falar sobre formação da educação e também falar sobre outros aspectos que auxiliam justamente a educação a acontecer de fato. Professora Nailene, seja bem-vinda, se apresente um pouquinho, fale um pouquinho quem é Nailene, quem é a professora Nailene, é formada em quê, qual a família, nasceu onde e de onde veio a professora Nailene até chegar aqui. Boa tarde Francisco. Eu sou a professora Nailene, o meu nome é um pouco grande, né? Nailene de Andrade Silva Biscola. E eu trabalho aqui em Paulistana, sou professora há 26 anos, mas eu nasci em Patos, minha família é de Patos. E nós migramos para cá há muitos anos. E aí eu me formei professora, passei no concurso do município e fui trabalhar, né? Há 26 anos que eu estou aí na estrada, trabalhando como professora. Eu também sou professora da rede estadual do Piauí e estamos, assim, lutando por uma educação melhor, pela qualidade da educação dos nossos alunos. É isso que eu sou uma professora formadora. Muito bom, Nailene. E para a gente já começar esse bate-papo, Nailene, o que é que levou a professora Nailene a escolher essa área da educação? Em que momento da sua vida você enxergou que esse momento aqui eu quero partir para a educação, me apaixonei? O que fez seus olhos brilharem para que você atuasse na área da educação? Nós somos uma família de professores. Meus irmãos são professores, minhas tias eram professoras, né? Já eram professoras em Patos. Eu tenho tia que é professora em São Paulo, aposentada. Então, nós somos uma família de professores, né? A minha tia que morava em São Paulo, infelizmente, já faleceu. Mas, de todo jeito, nós somos uma família de professores. Por isso que a gente já se inspira nas gerações que vieram antes de nós para sermos professores. Entendi. Pronto. E aí, já adentrando aqui na questão da educação em si, Nailene, tu já falou da tua atuação hoje, que é a nível municipal e estadual aqui, e como é que tem se dado essa atuação da professora Nailene aqui no Vale do Itaim, a nível municipal, como é que tem sido a atuação, e também a nível estadual, como é que tem sido a frente que Nailene tem tomado aqui? Na verdade, eu trabalho muito com formação de professores. Vou contar um pouco da minha trajetória enquanto professora. Lá em 1997, eu passei no concurso do município, né? Eu tinha o técnico, que era o magistério, para ser professora. Aí passei no concurso e estou há 26 anos sendo professora do município.
E em 2006 eu passei no concurso do Estado e aí eu comecei a trabalhar com essa área de formação de professores. Fui para a coordenação no Estado, fiquei muito tempo na coordenação pedagógica e voltei para a sala de aula, porque assim, quando a gente é professor de carteirinha, a gente ama a sala de aula, né? E eu fiquei muito tempo e trabalhando em paralelo com formação de professores. E até hoje eu trabalho com palestras, cursos, eventos e formação de professores. Hoje no município, eu estou na coordenação de um programa, que é o Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa, que muita gente conhece como PEPAIC, que é um programa completo para mim, né? Ele treina, é um programa que dá formação para professores da educação infantil, da creche pré-escola, para professores do ciclo, primeiro e segundo ano, que a gente chama de ciclo ali de alfabetização, que segundo o Plano Nacional de Educação, o aluno tem que sair lendo até o final do segundo ano, né? Até o final do ciclo. E aí a gente trabalha também com formação dos diretores, dos gestores das escolas. Então, um programa que ele fecha ali completamente. Professores da educação infantil, professores do ciclo, gestores escolares e coordenadores pedagógicos. Além das avaliações que são aplicadas periodicamente, as avaliações diagnósticas para saber em que nível, quais os níveis que estão nossos alunos, né? E isso é um convênio, o programa entre o governo do estado e as prefeituras, é um convênio. Então, o governo do estado, ele paga a gente para treinar os professores do município, mas ele também vai aplicando avaliações periódicas para testar se realmente o programa está agindo, está sendo aplicado da mesma forma que sai lá de Teresina, passa pela equipe regional aqui da 17ª GRE, passa por nós, que somos os formadores nos municípios, e para saber se está chegando realmente lá no chão da escola. Muito bom. Nailene, deu para entender um pouquinho da tua atuação nessas duas áreas, e aí a gente enxerga que a educação é um processo constante. Dá para se ver nisso. Tem que ser trabalhado de forma constante, caso não, ela tende a cair um pouquinho. A gente teve alguns problemas, por exemplo, em Paulistana, com relação à quinta série, e não só Paulistana, como outras cidades também no Piauí como um todo. Quais pontos, como formadora mesmo, como gestora da educação, você enxerga que a gente ainda tem que estar atento ali para estar atuando para que tenha a melhoria da educação básica e a educação também de formação de pessoas ou de profissionais para que melhore a educação como um todo, não só em Paulistana, mas em todo o Vale do Itaim? Para começar, a gente tem que voltar um pouquinho lá no período de 2020, 2021, né? Que nós ficamos com aulas remotas. E isso, segundo estudos, nós vamos levar, as redes vão levar 10 anos para recuperar esse tempo que os alunos ficaram em aulas remotas. Nós, professores, nós não ficamos sem trabalhar, nós trabalhamos muito. Gravamos videoaula, mesmo com timidez, com nervosismo. Mandávamos atividades para casa. Então, é um período que as nossas crianças tiveram um prejuízo muito grande, e a gente vai levar uns 10 anos para recuperar se a gente continuar nesses passos que a gente tem agora, né? Mas a formação de professor, ela é primordial para que a gente tenha um resultado melhor lá no chão da escola, não só professores do ciclo de alfabetização, mas os professores de 6º ao 9º, professor do ensino médio, todos esses têm que passar por várias formações para que a gente possa aplicar técnicas inovadoras lá na escola, para que chegue ao nosso aluno. E as famílias têm que ser inseridas nesse processo. O pai, a mãe, a tia, a avó, todo mundo tem que estar inserido, tem que ser um multirão da sociedade para que a educação volte a dar mais esperança para as nossas crianças, né? A educação pública volte a melhorar seus resultados. A gente precisa de um multirão. Tem um ditado africano que diz que é necessário toda uma aldeia para se educar uma criança.
Então, o que está dizendo esse ditado? Que toda a sociedade tem que se educar, tem que agir em prol da educação dessas crianças. Se você vê uma criança na rua, uma criança na faixa de 8, 7 anos na rua, de manhã, pode perceber que tem alguma coisa errada, que é o horário da criança estar na escola. Uma criança de 7, 8 anos, ela estuda de manhã. Então, se a criança está na rua pela manhã, pode averiguar. Eu pergunto, o que você está fazendo aqui essa hora da manhã? Né? O lugar de criança é na escola. Então, toda a sociedade tem que trabalhar para isso. Observar com esses olhos. Como a gente trabalha com avaliação, a gente tem que se preocupar. É dia de avaliação diagnóstica, toda a sociedade tem que trabalhar para que aquele aluno esteja na escola naquele dia. Os municípios, as redes são avaliadas também pela porcentagem de participação. Toda criança de 2º ano, de 5º ano, o adolescente de 9º ano, de 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, ele tem que estar na escola naquele dia. Então, é um mutirão. Toda a sociedade tem que trabalhar com esse objetivo. O lugar de criança é na escola. Exatamente. Nailene, até a gente debateu no podcast passado um pouquinho desses aspectos que você já trouxe aqui também, que não só é trabalho da escola. A escola está ali para levar conhecimento, levar o aluno a ter oportunidades na sociedade, né? Mas é papel também da família, de trazer a parte da educação em si mesmo, é papel da família. E também é o tripézinho, e a sociedade também. Então, se não houver esse tripé funcionando muito bem articulado, a gente não vai ter crianças se desenvolvendo para a sociedade de forma positiva. E um aspecto que tu trouxe que foi bem interessante mesmo, foi esse fator mesmo de observar quando uma criança estiver na rua pela manhã. É um aspecto bem interessante, que aí já fica para os nossos ouvintes, para todo mundo que está assistindo, que observem isso também. Observem caso tenha alguma criança, você se atentar ali, se aquela criança não está sozinha, se ela estiver acompanhada, não sei, pode estar fazendo algum exame, alguma coisa com Sim. a família, mas enfim, observar para que a gente tenha o máximo possível esse olhar não só da escola, mas que também da família e da sociedade, para que faça esse complemento da educação, não é isso? Todos têm que colaborar. Se você vê uma criança, estou acostumada a me deparar com crianças pequenas na avenida, né? Acompanhando a mãe, e eu pergunto à mãe, eu questiono, o que essa criança está fazendo fora da escola? É horário de aula. Ah, mas aconteceu. Não tem desculpa. É horário de aula. Eu questiono a mãe, o pai, se tiver uma criança na rua, na avenida. Ah, nós fomos consultar hoje, fazer uma consulta médica. A gente sabe quando é verdade e quando não é verdade, né? E aí tem muito, como eu trabalho aqui em Paulistana há muitos anos, eu conheço muita gente. E aí, quando eu vejo uma criança na rua pela manhã, eu pergunto, é horário de aula, por que essa criança não está na escola? Exatamente. Porque, como nós passamos, Francisco, 2 anos de aulas remotas na pandemia, nós temos que aproveitar cada segundo para recuperar essas crianças. Cada segundo na escola, ele é valioso. A criança passa 4 horas na escola. Então, a gente tem que aproveitar cada minuto para essa criança sair lendo e escrevendo. E lendo fluentemente. Nós temos a diferença entre leitor não fluente, leitor iniciante. E eu conheço muitos adultos que são leitores iniciantes. Tem as técnicas de testar os níveis de leitores. E hoje, com o PEPAIC, eu trabalho há 3 anos com o PEPAIC, então eu já sei, só em a pessoa ler ou em a pessoa falar, eu já sei se o adulto ele é leitor fluente ou leitor iniciante, pela técnica, né, que a gente aprende no PEPAIC. E aí, se a lei diz que a gente tem que entregar essa criança no 2º ano, no final do 2º ano do ciclo de alfabetização, lendo fluentemente. Então, cada minuto conta para nós. Exatamente. Agradecer novamente nossos patrocinadores que auxiliam esse projeto a acontecer. Você que está aí acompanhando na Rádio Engazeira AM, nossa amiga Ana Cláudia, da Autoescola Paulistana, Grupo Max, há mais de 23 anos atuando aqui no Vale do Itaim,
em toda a região e os diversos patrocinadores que auxiliam esse projeto. Dando continuidade, Nailene, a gente está falando um pouquinho sobre a educação, de como potencializar essa educação na cidade de Paulistana e região aqui como um todo, vendo que tem vários aspectos que precisa ter atenção, não só da gestão, mas também da própria sociedade, né? E aí vamos adentrar na questão do programa do PEPAIC em si mesmo. Algumas pessoas sabem que ele nasceu aqui no estado do Ceará, deu muito certo, e aí outros estados estão pegando esse programa e implementando no seu estado também para ver os resultados vindo. Nailene, como é que funciona esse programa? Como é que se dá a implementação dele em uma cidade? Como é que se dá o acompanhamento desse programa e também quais os resultados esperados desse programa após a aplicação? Tu pode até citar alguns exemplos aqui na região do Vale do Itaim de cidades que implementaram esse programa e obtiveram bons resultados. E a gente deixa aberto para tu estar citando isso. Eu vou até citar aqui o caso de Acauã, que teve um resultado bem expressivo no último índice do IDEB. Fica aberto aqui. Sim, o PEPAIC no Ceará tem 17 anos, se eu não me engano, né? É até outro nome. E aí foi trazido para o Piauí, né? Montou-se uma equipe estadual e ele funciona em efeito cascata. O estado, a AGRE e o município. Então, cada eixo tem sua equipe. Em 2021, os gestores tiveram que assinar um convênio, né? Assinaram um convênio, e aí nesse convênio tem descrito quais são as obrigações do governo do estado, quais são as obrigações do governo municipal, né? E foi feito o teste seletivo. A equipe regional, que a professora Bel é coordenadora regional aqui na 17ª GRE, todo mundo passou por um teste seletivo, apesar de sermos efetivos, né? Não foi indicação. Foi feita uma análise de currículo e uma entrevista. E a entrevista era designada lá pelo Estado. Então, a partir da assinatura do convênio, começou-se o processo de seleção. O Estado fez o edital, né? O Estado fez a seleção. E aí, na GRE, primeiramente, foram selecionados 3 formadores, né? Que são eles que recebem a formação de Teresina e passam a formação para nós no município. Apesar de eu ser funcionária efetiva da rede municipal, quem paga a minha gratificação é o governo do estado. Todos os municípios, os 224 municípios, cada município tem 3 formadores na composição da equipe do PEPAIC, independente do tamanho do município, e cada formador recebe uma gratificação. Aí você imagina aí o tamanho que é o PEPAIC, é um programa gigantesco, o investimento é muito grande. E aí o governo do estado é quem faz as avaliações e quem testa os alunos para realmente saber se as formações em efeito cascata estão chegando lá no chão da escola. Então, uma equipe vai passando para as outras. E o PEPAIC, nós funcionamos há 3 anos aqui, né? O convênio foi renovado o ano passado, até 2025, que depende do governo do estado renovar ou não o convênio. E aí foi renovado até 2025 e a gente segue nessa luta, né? O PEPAIC, ele é completo, como eu já falei, e ele traz resultados. Por quê? Para o município que melhora as suas notas, o município recebe o valor em cima do ICMS Educação. Então, o município melhorou suas notas, consequentemente significa dizer que os alunos foram alfabetizados. Só que essa avaliação não é aplicada pelo município, é o estado que aplica, para vocês verem o tamanho da seriedade do programa. É o estado que aplica essa avaliação. E uma das exigências é 100% dos alunos estarem na escola no dia da avaliação. Nós temos 3 tipos de avaliação no PEPAIC. Nós temos a avaliação, esse ano a gente tem 4.
A gente tem a avaliação de leitura, que é aplicada de 2 em 2 meses, que é o próprio professor da sala que aplica para o primeiro ano e segundo ano. E aí a coordenação pedagógica da escola e nós, a equipe do PEPAIC e a Secretaria de Educação, a gente coleta esses dados. E tem um sistema para inserir esses dados. É a avaliação de leitura e esse ano o PEPAIC incrementou a avaliação de sondagem de escrita. Então, além da leitura, tem a escrita. E os professores são treinados para fazer essa avaliação, né? É uma avaliação um pouco complexa, a de escrita. Então, eles recebem para saber em que nível esse aluno está. Se é na fase de garatuja, se é na fase de não silábica, se é silábica com valor sonoro, se é silábica alfabética. Então, o professor recebe um treinamento para saber em que fase, porque é uma metodologia científica. Não é na base do achômetro. Eu acho que o meu aluno está nessa fase. Não. Tem que ter a base científica para saber em que fase esse aluno está. E aí o professor Frâncio, que é o formador do ciclo, ele coloca todo esse resultado da sondagem e de escrita e de leitura no sistema do PEPAIC, e eles vão criando instrumentos para que nós aqui nos municípios possamos avaliar, né? Avaliar como é que está o nosso resultado. A primeira avaliação foi em março. E aí, com o retorno dos resultados, os municípios têm que correr atrás para melhorar. Que metodologia os municípios vão usar para melhorar esses resultados? E gera uma competição entre os municípios, exatamente. Uma competição saudável, né? Então, a gente teve em março também a avaliação de fluência, que é a avaliação com o telefone. O Estado envia o diagnóstico de fluência e aí nesse dia não pode ter aula na escola. É única e exclusivamente as turmas do segundo ano. É todo um cerimonial para aplicar essa prova. Não pode ter barulho, tem que ter 100% dos alunos do segundo ano na escola para aplicar essa avaliação de fluência. O ano passado, nós tivemos 3 avaliações de fluência. Esse ano, nós vamos ter 2, porque o Estado implementou a sondagem de escrita. Mas aí, a gente precisa, então, vai testando, sai o resultado da avaliação de fluência, todo mundo fica desanimado. Mas a gente tem que ver que a primeira é a do início do ano. Então, vamos correr atrás, traçar metodologia junto com a Secretaria de Educação para tentar melhorar os resultados da escola. O PEPAIC, ele não é um programa, a equipe do PEPAIC, ela não é independente. Nós somos funcionários do município e, consequentemente, nós somos subordinados à Secretaria Municipal de Educação. Em todo município tem que funcionar assim, em parceria com a Secretaria de Educação. E aí, a avaliação de fluência, a avaliação de leitura, a avaliação diagnóstica são prévias para a avaliação principal, que é o SAEPI. Essas avaliações que eu já citei são aplicadas pelo próprio município. A avaliação de fluência, o professor baixa o aplicativo, coloca o telefone em cima da mesa, o aluno é chamado de um por um para fazer aquela leitura. E tem uma técnica que aí o professor já dá, quando a gente tem bastante experiência, a gente já consegue saber se esse aluno é fluente ou não, se ele é leitor iniciante ou não. Então, o telefone vai captando os áudios e esses áudios são sincronizados com o CAED, que é um portal da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é contratado pelo Estado, pela Secretaria Estadual de Educação. Então, todas essas avaliações são sem custo para o município. Todas elas são patrocinadas pelo governo do Estado. E a principal, que é em novembro, no final do ano, é o SAEPI, né? O Sistema de Avaliação do Piauí. Então, todas essas avaliações são diagnósticos para que os municípios se preparem para fazer o SAEPI. O SAEPI no município
é feito pelo 2º, 5º e 9º ano. Mas quem dá a nota para o município para receber o ICMS Educação é a turma do 2º ano. E essa turma do 2º ano, ela ainda concorre às escolas que têm mais de 20 alunos matriculados na turma de 2º ano, eles ainda concorrem a uma premiação estadual chamada de Prêmio Alfa 10. Onde a escola tem que tirar em proficiência, os alunos do 2º ano têm que ter a média acima de 8,5. Que eles vão testando pela proficiência, que são as habilidades que o aluno tem que ter naquela faixa etária, naquela faixa do ensino fundamental. Então, para quem é leigo, é um pouco complexo, né? Essa rede. As pessoas muitas vezes me perguntam assim, mas você é funcionária do estado ou do município? No PEPAIC, eu sou funcionária do município. O PEPAIC, uma das coisas que tem no convênio é deixar os professores selecionados pelo PEPAIC para trabalhar exclusivamente no PEPAIC, porque senão não vem resultado. Né? Aqui em Paulistana nós estamos, tanto eu como o professor Frâncio, como a professora Santinha, nós estamos exclusivamente trabalhando para o PEPAIC para a gente conseguir melhores resultados. Entendo. Dá para ver que o sistema PEPAIC, o programa PEPAIC, né? Ele é um programa bem complexo e realmente para resolver um problema que é muito complexo, que é a educação em si é um problema muito complexo. Que a gente tem não só em Paulistana, não só no Vale do Itaim, não só no estado do Piauí, mas a nível nacional. Precisa de um programa complexo, Sim. Bem estruturado, muito bem coordenado, muito bem com fluxogramas montados, tudo certinho para que obtenha resultado e para que dê resultado. Então, como tu acabou de falar, quando o pessoal escuta o nome do programa, até se assusta e acha, não, esse negócio é muito difícil. Parece difícil, mas para resolver um problema complexo, se você só resolve um problema complexo... Tem uma atitude drástica. Exatamente, com atitude drástica. Que aí é um programa que realmente o governo do estado está trazendo para todos os municípios. E a partir do ano passado também, nós formamos professores, como eu já falei, da educação infantil, professores do ciclo de alfabetização e os diretores e coordenadores das escolas. A partir do ano passado, o Estado passou a oferecer mentorias para os secretários de educação. Isso é muito bom. Todo ano eles contratam uma equipe. Esse ano passado foi a Fundação Bem Comum, mentorias maravilhosas. Inclusive eu, como coordenadora municipal do PEPAIC, eu participo das mentorias também. Então, por isso que Secretaria de Educação e PEPAIC tem que andar lado a lado. Então, eles também dão mentoria para os dirigentes municipais de educação. Exatamente. E é bom que tu já tocou nesse assunto, Nailene, para a gente falar um pouquinho sobre formação de professores. O como você enxerga que é importante nós termos essas formações, o como você enxerga também que é importante o próprio professor enxergar que ele precisa buscar formação fora para estar trazendo o melhor para as crianças, para todo mundo que faz parte da rede municipal e estadual de educação. O que você enxerga que é importante e por que é importante ter isso? Olha, nós temos uma rede muito grande. Daqui do Vale do Itaim, é a maior rede de educação, é a de Paulistana. Então, querendo ou não, a gente, como professor, a gente precisa buscar nossa própria formação. Né? Eu comecei em 97, 98, eu assumi o concurso do município. Eu fiz a graduação, mas as especializações eu tive que correr atrás. Eu já estou na quarta especialização, né? Se eu não me engano. Estou na quarta especialização, estou concluindo uma agora, né? Sem contar... a internet ela é uma fonte valiosa de formação para nós, professores. Então, a Secretaria dá a formação, o PEPAIC dá a formação, mas muitas coisas a gente tem que buscar. A gente percebe a necessidade lá na escola, né? E a gente tem que buscar as nossas formações.
O AvaMec é um portal do MEC que tem formações riquíssimas, maravilhosas e é grátis. Gratuita, o professor pode fazer de casa, faz a matrícula, você lá tem um catálogo de cursos maravilhosos que você pode fazer em qualquer área. Então, não precisa necessariamente tirar do bolso, porque especialização é cara, porque uma outra graduação é cara, porque um curso lá em Teresina vai sair caro, realmente. Mas você pode fazer pelo MEC, você pode buscar outras formas de aprender também. Isso é muito bom e de grande valia buscar formações. A gente teve Clariciana aqui que buscou formações para a área dela e hoje já atua em toda a região do Vale do Itaim. E percebe-se o quanto deu evoluída na vida dela. E a professora Nailene também trazendo muito disso também aqui. Nailene, e para a gente entrar aqui no último assunto... E hoje, Nailene, vai ofertar algum curso, alguma coisa fora também dessa área da educação? Vai estar mexendo com alguma coisa diferente na área? Na verdade, eu trabalho como eu falei, trabalho com formação de professores desde 2008. E aí eu trabalho com formação de professor, de coordenador pedagógico. Eu dou assessoria em alguns secretários de educação em alguns municípios, por mais que eu não tenha muito tempo, mas aí pela amizade a gente vai. Eu dou palestra também em empresas, pequenas empresas, médias empresas, eu treino equipe de empresas também, porque eu sou formada em gestão e gestão pública também, né? Eu tenho especialização em gestão pública, então a gente trabalha com algumas assessorias. E hoje, a professora Clariciana, a Daniela e eu nos unimos para trazer um curso de oratória para os pré-candidatos, que é uma necessidade que a gente vê muito aqui na nossa região, no Vale do Itaim. Fazer esse curso de oratória, ensinar como manusear o microfone, postura, dicção, né? Exercícios para trabalhar melhor a voz, a dicção, como se posicionar nas redes sociais, porque hoje em dia as redes sociais, elas decidem eleições, né? Decidem, sim. A pessoa que melhor se comunica, ela consegue mais votos. Então, nós temos aí muitos candidatos novos na política, entrando agora, e temos pré-candidatos que já estão há bastante tempo. Mas a gente observa que precisa, sim, desse curso de postura, de oratória, de saber como chegar no eleitor, né? Saber como chegar no futuro eleitor, saber como se portar nas convenções, né? Porque as leis eleitorais elas vão mudando, né? A eleição de 2020 é diferente a de 2024. Então, as leis eleitorais... eu já estou há 20 anos na política. Sim, mas a sua oratória precisa mudar. Hoje, todo mundo tem que saber se comunicar, saber se expressar, saber falar para o seu público. Se eu estou dando um curso para uma turma de segurança do trabalho, eu tenho um tipo de linguagem. Se eu estou dando um curso para professores, eu tenho outro tipo de linguagem. E a oratória, ela é o diferencial hoje no mercado de trabalho, na política, nas relações de amizade, networking. Tudo conta a oratória e você saber se comunicar e se expressar dependendo do público que você está falando. Exatamente. A gente vê que quem soube se posicionar perante as redes sociais, a comunicação, saber para quem você estava falando, qual é o público que você precisava falar, largou na frente muitas vezes. Cito aqui o exemplo de 2018, a eleição que o Bolsonaro ganhou no Brasil, que ali ele enxergou uma brecha com as redes sociais, atacou aquela brecha, soube se posicionar, montou a sua linguagem, atingiu um determinado público e acabou obtendo êxito a nível nacional. E ali foi onde realmente teve esse despertar para as redes sociais e para falar, não, as redes sociais têm o seu poder. E se eu não souber me posicionar e não tiver uma boa oratória, uma boa postura, eu não vou conseguir obter êxito, não só na área da política, mas em qualquer área da sua vida.
Seja ela empresarial ou não. Exatamente. Eu conheço pessoas muito inteligentes, mas que quando pegam no microfone não sai nada. Sim, exatamente. Tem gente que você conversando sozinho com a pessoa, você percebe que a pessoa tem ideias, né? Tem o que passar, tem o que oferecer, mas quando pega no microfone não sai. Né? A pessoa não consegue passar a sua mensagem. E a mensagem de hoje, o que eu entendo, ela tem que ser direta. Tem que ir direto ao ponto. Eu, pelo menos, vejo assim. Não gosto de muito arrodeios. Eu gosto de pessoas que vão direto ao ponto. Exatamente. Aí, Nailene, esse curso vai ser dando ofertado a Vale do Itaim, eu sou paulistana. Vale do Itaim. Vale do Itaim, né? Isso, e aí vocês vão ofertar em diversas datas, no caso, né? No caso, nós vamos... a nossa primeira mentoria será no dia 31 de julho. Nós vamos fazer lá no Sindicato dos Servidores Públicos, né? Lá no Sindicato dos Servidores. Em Paulistana, né? Sim, aqui em Paulistana, que muita gente chama Sindicato dos Professores, sim, né? Sim. E aí nós já reservamos o espaço lá, eu, a professora Clariciane, a Daniele, e já lançamos nossa propaganda para os candidatos que quiserem se inscrever no curso de oratória. Eu acho que estudar nunca é demais, né? A gente precisa se preparar. E se você tem o objetivo de entrar numa campanha, de conseguir votos, de conseguir se eleger, você precisa se preparar. O eleitor, ele observa muito, né? Os futuros eleitores, ele observa muito a postura, a maneira da pessoa subir no palanque, essa questão de botar a mão para trás, né? Não é uma coisa boa, por mais que nos dê segurança, mas sempre temos que mostrar as mãos, né? Toda vez que você for se comunicar, você tem que mostrar as mãos. Botar a mão no bolso não é muito legal, botar a mão para trás não é legal. Então, são posturas que a gente cruzar os braços muitas vezes também não é legal. São posturas que a gente se sente confortável, mas para quem está nos vendo não é bom. Não passa uma boa imagem. Isso é muito bom, essas dicas. E aí, para quem tiver interesse, pode estar procurando você, o Clariciane ou Daniele. Clariciane, Daniele, nós já estamos divulgando, já mandamos o PDF para alguns colegas pré-candidatos, né, que tenham interesse, e aí procurando, lá tem o nosso telefone. Pode falar o telefone, né? Também. O meu é 8994033824, né? O meu Instagram é prof.naibis, né? Então, pode entrar em contato com a gente, porque a gente vai agendando, né? Já começamos a fazer algumas inscrições de outros municípios. Daqui de Paulistana eu não recebi nenhuma inscrição ainda, mas dos outros municípios a gente já está recebendo algumas inscrições. Reserva a vaga para mim. Não, está reservado, não se preocupe. E a gente quer compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem. Nós temos muito, tanto eu como a professora Clariciane, como a Daniele, a gente tem muita experiência, né? E a gente tem que repassar o conhecimento sozinho. Se eu guardar só para mim, não vai adiantar, ele tem que ser compartilhado. E eu sempre gostei de compartilhar, quem me conhece sabe, que eu sempre gostei de compartilhar aquilo que eu aprendi, de um curso novo, de um podcast que eu assisti, de uma live que eu assisti. Eu gosto de compartilhar, não gosto de guardar as coisas só para mim. E eu acho que Paulistana e a região do Vale do Itaim está vivendo um momento ímpar na política, né? Novos candidatos, pré-candidatos surgindo, muita gente jovem que precisa ser trabalhada a questão da oratória, porque uma coisa é a gente falar aqui para uma, duas pessoas, mas quando você sobe num palanque é diferente. Quando você sobe num palco para falar para várias pessoas é diferente. Eu não tenho dificuldade. Para mim, tanto faz falar para 10 pessoas como para 1000. Eu consigo falar porque eu treinei muito isso, né? Eu sou muito tímido, eu não consigo. Consegue na base do treinamento. O atleta, quando ele vai competir na Olimpíada, ele não acorda, simplesmente bota na cabeça dele que ele vai competir nessa Olimpíada. Ele tem anos e anos e anos de treinamento para poder chegar numa Olimpíada. Nós que somos oradores, a gente também treinou muito tempo,
né? Graças às escolas que eu frequentei, graças a Deus, eu frequentei ótimas escolas públicas, meus professores acreditaram em mim, frequentei a igreja, fui criada na igreja, então por isso, por todo esse treinamento que eu recebi, eu não tenho problema de falar em público, né? Mas aí a pessoa que nunca pegou no microfone, que nunca subiu no palanque, no palco para falar, né? E tem gente que está há muito tempo na política, mas a gente, como técnicas de oratória, a gente percebe que a pessoa precisa melhorar. Precisa de uma ajuda para melhorar a posição, porque o corpo fala, né? Se eu estiver aqui falando para um público e estiver com os ombros caídos, ninguém vai acreditar na minha mensagem. Eu vou estar passando a mensagem com a voz, mas o meu corpo vai estar falando outra coisa. Então, a nossa postura é sempre assim, né? Tem que ter postura, tem que ver como você vai falar, certas coisas que você, jargões, que você usa no dia a dia, você não pode mais usar lá em cima do palanque, né? Quando você estiver falando com o público, você não pode usar como se você estivesse conversando num bar com seus amigos. São públicos diferentes. É por isso, Francisco, que eu acredito muito na escola pública. Eu sou apaixonada pela escola pública porque eu sou fruto da escola pública. Eu sou fruto da escola pública, de excelentes professores. Eu estudei aqui em Paulistana a minha vida toda, de excelentes professores que acreditaram em mim. Então, eu sou fruto disso, por isso que eu quero repassar isso para os professores que eu formo e para os meus alunos. Porque ainda hoje eu sou professora de sala de aula, né? Eu trabalho lá no Lucinete Santana. E eu tento passar isso para os meus alunos, o quanto eles são importantes para mim, o quanto eu acredito no futuro deles. Isso é muito bom, Nailene, muito bom mesmo. Pessoal, a gente chegando aqui ao fim desse bate-papo, a Nailene trouxe muito conhecimento em relação à educação, formação e também trazendo um curso de comunicação e oratória que vai ter aqui para os pré-candidatos em Paulistana. Ela deixou o número dela aqui para vocês entrarem em contato, tá bom? E aqui a gente já abre para as considerações finais, qualquer mensagem que a professora Nailene queira deixar para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, e está aberto às considerações finais. Eu quero agradecer o convite, a paciência, né? Porque de início a gente fica nervosa. Mas eu quero dizer, eu gosto muito de uma frase, eu quero deixar uma frase para os professores, para a sociedade, para os meus alunos. Uma frase que diz que a educação, ela é do tamanho da vida. Ela não tem começo nem fim, só existe a travessia. Então, estudar sempre, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando, em qualquer área que você esteja. Né? Se você estiver na educação, na saúde, na infraestrutura, na comunicação, qualquer área que a gente esteja, a gente tem que estar sempre procurando estudar e se atualizar. E muito obrigada por vocês terem aberto esse espaço para mim, para falar do meu trabalho, falar da educação, que é a minha paixão. Né? Eu sou apaixonada pela educação e tento fazer o melhor, dar o melhor de mim no meu trabalho. Bom, a gente agradece, em nome de toda a equipe aqui, né, na equipe do podcast Cidadania do Amanhã, a sua participação, que a gente falou um pouquinho sobre a educação aqui como um todo. Agradece a você, o ouvinte da Rádio Engazeira AM, e também a você que acompanhou aqui do YouTube e do Facebook, e até o próximo domingo.